Você já se perguntou por que em certos momentos age de um jeito que não reconhece? Como se uma força invisível tomasse o controle e decidisse por você? É quando você fala algo e segundos depois pensa, por que eu disse isso? Ou sente um impulso tão intenso que parece vir de outro lugar, mais antigo, mais profundo. Talvez seja exatamente isso. Não é só você. Dentro de cada um de nós existem forças atemporais, padrões que atravessam gerações e moldam comportamentos. Eles não foram inventados pela sua mente individual. São como rios subterrâneos que ligam histórias, culturas e destinos. Pense neles como personagens internos que, às vezes, cooperam e, às vezes, disputam o volante. Mas de onde vêm esses personagens que se repetem em todos nós? Quem rege essa dança invisível? Carl Jung deu nome a esse campo. Inconsciente coletivo. É a camada profunda onde moram os arquétipos, matrizes que aparecem em mitos, sonhos, lendas e na sua vida diária. O inconsciente coletivo é como o ar, invisível, mas presente em tudo. Esses padrões não vêm sozinhos. Eles surgem como instrumentos de uma orquestra. Em certos dias, um domina a melodia. Em outros, vários se enredam em acordes inesperados. A maturidade psíquica não é silenciar instrumentos, mas virar maestro. Perceber quem está tocando, ajustar volumes, escolher o tempo certo. É aprender a dançar entre forças, sem negar nenhuma. Hoje, vamos reconhecer 7 arquétipos: mãe, pai, criança, herói, velho sábio, trickster e sombra, e entender como integrá-los. O primeiro rosto dessa jornada é a mãe. A mãe é cuidado, nutrição e proteção. Ela pode ser a pessoa que te acolheu quando ninguém mais acolheu, a professora que acreditou em você, o amigo que traz sopa e silêncio na hora certa. Ela desperta pertencimento, segurança, repouso. Mas sua sombra é sutil. O cuidado que sufoca, a proteção que vira cativeiro, o não vá quando é justamente hora de ir. Dentro de nós, a mãe se manifesta como um impulso de cuidar, mas também como o medo de romper laços. Integrar a mãe é distinguir colo de coleira, oferecer calor sem confundir amor com controle. Exemplo: quando posterga um passo por medo de desapontar alguém, pergunte: é amor ou é amarra? Se for amarra, convide o pai interno, a estrutura, para ajudar a soltar. O pai é lei, limite e estrutura que orienta para o mundo. É a energia que ensina disciplina, aponta direção, exige consistência. Dentro de nós é o desejo de construir algo sólido. Mas sua sombra surge como rigidez, perfeccionismo e medo de falhar. Quando o pai domina sem escuta, a lei vira tirania e mata a espontaneidade. Integrar o pai é temperar firmeza com compaixão, regra com propósito. Exemplo: ao se cobrar metas impossíveis, pergunte: o que desejo proteger com essa exigência? Talvez seja dignidade. Então, traga a mãe para acolher e o sábio para ajustar a medida. Entre o aconchego da mãe e a ordem do pai, nasce a centelha que pede espaço para brincar: a criança. A criança é a inocência, alegria, curiosidade. Ela transforma uma caixa em nave espacial. Ela devolve encanto pelo simples, o vento na pele, o cheiro da chuva, uma canção repetida. Mas sua sombra traz dependência e medo de rejeição. Dentro de nós, aparece como impulso criativo, na sombra, como carência que manipula. Integrar a criança é proteger a sensibilidade sem impedir a maturidade. Exemplo: ao evitar uma conversa difícil, pergunte: quem está no comando agora? Se for a criança assustada, convide o herói para acompanhar e o pai para sustentar limites. Mas cedo ou tarde, a imaginação da criança encontra a resistência do mundo real, e desse atrito nasce o impulso do herói. O herói é a força que enfrenta o impossível. Está nas jornadas épicas e nos gestos diários, de quem decide não desistir. Ele nos impulsiona a atravessar medos e velhos roteiros. Mas sua sombra é traiçoeira. Martírio, arrogância moral,
alta exigência até o colapso. Quando o herói só vale na luta, esquece de viver. Integrar o herói é reconhecer limites e sentido. É lutar pelo que sustenta a alma, não pelo aplauso. Exemplo: se gira em batalhas que não terminam, convide o sábio para perguntar: qual é a guerra certa? E a mãe para lembrar do descanso. Depois da poeira da batalha, o coração pede pausa, e nesse silêncio aparece o velho sábio. O velho sábio é conhecimento, intuição e visão profunda. Ele observa antes de agir, compreende antes de julgar. Mas sua sombra pode se isolar, vestir arrogância intelectual, manipular pelo saber. Integrar o sábio é unir lucidez com humildade, silêncio com escuta. Exemplo: quando a mente produz certezas frias que afastam pessoas, pergunte: estou iluminando ou congelando? Chame a criança para a curiosidade, e o trickster para rir das próprias certezas. E quando o mapa endurece, o trickster rasga o papel e revela outra trilha. O trickster, o trapaceiro, é mudança, humor, quebra de padrão. Ele desafia regras, desmonta rigidezes, abre portas com ironia, mas sua sombra é irresponsabilidade e fuga. O humor que evita a profundidade. Integrar o trickster é brincar com a forma, sem profanar o sentido. Exemplo: quando ironiza para não sentir, pergunte: estou rindo de quê? E para quê? Chame o sábio para dar contexto, e a sombra para mostrar o que teme encarar. Mais cedo ou mais tarde, todo truque deixa rastros, e você é chamado a encarar aquilo que escondeu, a sombra. A sombra é o lado oculto, tudo o que você reprime ou nega, raiva, inveja, egoísmo e também potenciais esquecidos. Cada arquétipo tem sua sombra. Mãe, cuidado que sufoca. Pai, lei que vira tirania. Criança, carência que manipula. Herói, martírio moral. Sábio, isolamento. Trickster, ruptura sem reconstrução. Integrar a sombra é admitir: eu sou luz e escuridão. É transformar energia bruta em força criativa. Exemplo: ao sentir inveja, diga: eu tenho inveja. E pergunte: o que isso revela sobre um desejo esquecido? Talvez seja sua vocação pedindo lugar. Integrar os arquétipos não significa criar rituais complicados ou tarefas que você não terá tempo de cumprir. Na vida real, basta parar um instante, silenciar o ruído externo e se permitir sentir o que está vivo dentro de você. Quando a raiva surgir, em vez de reprimir, pergunte: o que ela está tentando proteger? Quando a ansiedade apertar, em vez de fugir, diga: estou com medo, e tudo bem. Quando a alegria explodir, permita-se viver sem se culpar por estar leve. Integrar é dar nome ao que se move em você. É reconhecer que ora fala a criança, ora o pai, ora a sombra. E, só de perceber quem está no comando, algo já se transforma. Não precisa escrever, não precisa desenhar. Às vezes, basta deitar no escuro, fechar os olhos, respirar fundo e ouvir. 5 minutos de presença podem fazer mais pela sua alma do que qualquer lista. O caminho não é acumular práticas, é aprender a parar e se encontrar no silêncio. Os arquétipos não vivem só em indivíduos, atravessam culturas, épocas e movimentos. O herói veste bandeiras em lutas coletivas. O trickster viraliza em memes que desmontam discursos. A mãe aparece em políticas de cuidado. O pai em instituições e leis. A criança nas artes. O sábio em líderes espirituais. E a sombra em crises, polarização, desumanização, bodes expiatórios. Reconhecer isso é ganhar uma nova lente para ler o mundo. Quando a ordem sufoca, o trickster cutuca. Quando o caos domina, o pai pede limites. Quando a dureza seca a alma, a mãe oferece água. Quando a guerra cansa, o sábio convida ao silêncio. Quando a ilusão infantil nos captura, o herói recoloca os pés no chão. E o tempo todo, a sombra sussurra, pedindo consciência. Assim como nas sociedades, em nós também não há arquétipo a ser eliminado. Há apenas a dança de seus contrastes, um movimento que pede equilíbrio constante. Perceba o fio. A mãe dá o colo, o pai esculpe caminho, a criança imagina mundos,
O herói enfrenta o real, o sábio dá sentido, o trickster evita a estagnação e a sombra lembra que nada disso é puro. Dentro de você, eles revezam o volante. O trabalho não é eleger um vencedor, mas orquestrar como maestro que regula luz e sombra para revelar profundidade. Sempre que um extremo te capturar, busque o contraponto, da doçura excessiva para o limite, da lei dura para o cuidado, da fantasia para a coragem, da luta frenética para a contemplação, da ironia corrosiva para a responsabilidade, do recalque para o encontro honesto consigo. E nesse equilíbrio surge o convite: caminhar junto, reconhecer que esta travessia não é feita sozinho. Se essa travessia falou com você, siga comigo. Cada episódio é um pedaço do mapa da alma, e cada gesto de apoio é como acender uma fogueira na beira da estrada. Aquece quem chega, ilumina quem segue, dá fôlego a quem narra. Se quiser, inscreva-se no canal e deixe seu sinal de presença. Não como moeda de vaidade, mas como forma de dizer: eu continuo nessa jornada. Assim, a orquestra ganha mais vozes, a fogueira cresce e a estrada aparece para quem ainda caminha no escuro. Compartilhe também com quem talvez precise reconhecer seus próprios personagens internos, porque cada passo seu ajuda o outro a se encontrar. Quando aquela força invisível quiser te conduzir, pare um segundo e pergunte: quem está no comando agora? Você não é refém do que sente, nem dono absoluto de si. É coautor com essas formas vivas que habitam sua psique. Quando assume o lugar de maestro, deixa de ser empurrado por impulsos e passa a dançar com eles, às vezes guiando, às vezes sendo guiado, sempre consciente. Essa é a dança dos arquétipos, e dançar conscientemente é atravessar a alma,